Olá a todos. Na aula passada nós encerramos o tópico de energia, onde ali nós lidamos com o conceito de energia e conservação de energia. Nessa aula nós vamos começar a falar de momento e conservação de momento linear. Mas antes de entrar nesse mérito, nós vamos começar o tópico com o sistema de partículas. E nosso primeiro objetivo é ser capaz de determinar o centro de massa de um sistema de partículas. Então, mais tarde, determinar centro de massa de corpos rígidos. Então, vamos começar com o sistema de partículas. No caso, um sistema discreto de partículas, ou seja, as partículas estarão discretamente posicionadas no espaço. Certo? Aqui nós temos duas partículas, uma de massa M1 e uma de massa M2. As duas partículas estão separadas por uma distância d. Bom, de cara sabemos que o centro de massa desse sistema vai estar em algum lugar entre essas duas massas, M1 e M2. A distância do centro de massa em relação ao nosso referencial, como eu tracei aqui, o eixo horizontal x e vertical y, eu chamei de xcm. Tá? Então, o centro de massa é calculado dessa forma. M2 vezes a distância, que separa as duas massas, dividido pela massa total do teu sistema de partículas. M2d sobre M1 mais M2. Beleza? Repare no seguinte, que se a massa M2 for igual a zero, esse termo aqui sendo igual a zero, o centro de massa fica na posição zero, ou seja, ela está situada sobre a partícula de massa M1. Se a massa M1 for igual a zero, esse cara sendo igual a zero, M2 simplifica por M2 e o x do centro de massa é igual a D. Ou seja, o centro de massa está sobre a massa M2. Se a massa M1 for igual a M2, o centro de massa tem que estar no meio, faz todo sentido, não é? Se M1 for igual a M2, nós podemos fazer aqui, por exemplo, M2 mais M2 fica 2M2. M2 simplificaria com M2 e ficaria D sobre 2, que temos aqui. Ficaria bem aqui no centro. Agora, para uma situação mais geral, onde as massas não estão na origem do nosso referencial, teremos uma situação dessa forma aqui. Temos agora a massa M1 situada a uma distância x1 da origem, massa M2 situada a uma distância x2 da origem. E, como de praxe, a separação entre elas aqui é D. Tá? Então, o centro de massa desse sistema de duas partículas, massa M1 e M2, está localizado entre as duas massas, da mesma forma que nós havíamos visto na outra situação. A expressão, nesse caso, ela fica levemente alterada e é reescrita dessa forma aqui. Então, temos M1 vezes a distância entre a massa M1 e a origem, mais M2 e a distância da massa M2 e a origem, dividido pela massa total do sistema de partículas. Beleza? Nota que se x1 for igual a zero, esse termo aqui seria igual a zero e o x2 seria exatamente igual a D. O que permite escrever essa expressão daquela forma mais simples, que a gente havia comentado ali atrás. Tudo bem? Bom, podemos reescrever essa expressão aqui de uma forma ainda mais geral, uma vez que o denominador expressa o número de massas que o sistema de partícula possui, a massa total do teu sistema. Nesse caso, nós podemos chamar de Emão, a soma das massas, e escrever a expressão para o centro de massa dessa forma, com as massas ali, no caso, todas elas ao longo do eixo x. E essa expressão está escrita para duas massas. Se tivermos no nosso sistema mais partículas de massas diferentes, podemos reescrever essa expressão de uma forma mais geral assim. M1x1 mais M2x2 mais M3x3 mais quantas massas o teu sistema de partículas possui. Dividido por M, onde nesse caso o M vai ser M1 mais M2 mais M3 mais quantas massas o sistema de partículas possui. Essa expressão pode ser reescrita de uma forma mais compacta e também, do ponto de vista matemático, mais elegante, em termos de somatória. Então, escrevemos para o centro de massa
ao longo do eixo X, assim. 1 sobre M, né, onde M é a massa total do sistema, somatória de MI x I, onde o I vai de 1 até N, onde N representa o número de partículas do sistema. Nesse caso, nós estamos lidando apenas com o centro de massa se as partículas estiverem no eixo X, mas elas não necessariamente precisam estar ao longo de um único eixo. Elas podem estar nos 3 eixos. E aí temos expressões para o centro de massa, para o eixo X, Y e Z. Beleza? Quando agora estamos lidando com um sistema em 3 dimensões, o vetor R, que nós havíamos visto lá no começo do semestre, né? Quando você tem um vetor em 3 dimensões, ele é expresso dessa forma. RI vai ser XI na direção X, YI na direção Y e ZI na direção Z. O R do centro de massa, né, vai ser escrito assim: X do centro de massa na direção X, Y do centro de massa em Y e Z do centro de massa em Z. A posição do centro de massa, agora lidando em 3 dimensões, é escrita nessa forma aqui, ó. 1 sobre M, né, novamente, M é a massa total do sistema de partículas, somatória MI RI, certo? Onde nesse caso o índice vai de 1 até N, com N continuando sempre sendo o número de partículas do sistema. Tranquilo? Então agora vamos aplicar, né, esses conceitos a um exemplo do livro. Aqui nós temos o seguinte exemplo. A figura que eu vou desenhar ali para vocês mostra 3 partículas de massa M1 igual a 1,2 kg, M2 igual a 2,5 kg e M3 igual a 3,4 kg, situado nos vértices de um triângulo equilátero, de lado A igual a 1,4 metros, né, 140 centímetros. Ele pede qual é a localização do centro de massa, né, desse sistema. Então o desenho está aqui, ó. Você tem a massa M1 na origem do nosso referencial, M2, né, paralelo aqui ao eixo X, e temos a massa M3 aqui, formando, como vocês podem ver, um triângulo equilátero, né, lados iguais, A e A. Então temos aí as massas e temos também o valor numérico da distância A. Bom, essa distância da M1 até M2 sendo a distância ao longo do eixo X, M3, como nós estamos lidando com um triângulo equilátero, é metade disso. Tá certo? Para determinar quanto vale essa altura, repara que nós temos aqui um triângulo retângulo, formado pela hipotenusa A, por um cateto A sobre 2 e por esse cateto Y3. Tá? Então, temos aí, né, Pitágoras, A ao quadrado igual a Y3 ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. E podemos encontrar o Y3, que é essa altura, escrito em termos de A. Basta, então, isolar o Y3, perfeito, como fizemos aqui, né, tira o mínimo, e aí tira a raiz dos dois lados. Temos que Y3 vale raiz de 3/4 ao quadrado, substituindo os valores numéricos aqui, você tem aí 1,21 metros. Uma vez que agora encontramos todas as distâncias que a gente precisa, vamos determinar o centro de massa ao longo do eixo X e do eixo Y. Começamos então com o eixo X. Então temos 1 sobre M, onde M é a soma das 3 massas, né, das 3 partículas. O índice vai de 1 até 3, né, com as 3 partículas, e MXI. Ao longo do eixo X, nós temos ali a massa M1 e a massa M2, né, estão paralelas ao eixo X. A massa M1 está na origem, então a distância da massa 1 é 0. A massa M2 está a distância A. E a massa M3 está A sobre 2. Substituindo os valores numéricos nessa expressão, temos aí 0,83 metros. Para o eixo Y, mesma ideia. 1 sobre M, né, massa total, índice da somatória de 1 até 3, e MI, YI. Só que agora, como a massa M1 e a massa M2 estão paralelas ali ao longo do eixo X, para o referencial, pensando no eixo Y, as distâncias M1 e M2 são 0. Né? E M3 está a distância Y3 que nós calculamos anteriormente. Substituindo os valores numéricos aqui,
podemos encontrar a distância do centro de massa ao longo do eixo Y como 0,58 metros. Então sabemos que a posição é 0,83, 0,58. Isso significa que o centro de massa vai estar mais ou menos aqui, né? Já que essa distância aqui é 1,21, essa aqui é 1,4, né? Tendo x em metros. Beleza. Agora, centro de massa de um corpo rígido. A ideia para o cálculo do centro de massa de um corpo rígido é você pensar nesse corpo rígido como um conjunto de várias massinhas, né, que compõem esse corpo. Aqui então, para o nosso desenho, eu tenho uma barra, tá, paralela ao eixo X, certo? O centro de massa xcm vai ser em alguma posição, né, ao longo dessa barra. E nós pensamos então em dividir essa barra em vários pedacinhos, né, em várias massas que eu estou chamando de ΔMi. Ok? E aí, para poder determinar o centro de massa, a equação que a gente conhece é essa, né? Como aqui ao longo do eixo x. X do centro de massa, 1 sobre m, índice vai de 1 até n, xi ΔMi, né? Que é a soma de todos esses ΔMi's aqui, né, formam a barra. Beleza? Bom, para o ΔMi, essa largura aqui dessa barra é tudo igual, né? Não muda, é constante. Mas nem sempre você vai ter uma barra, uma distribuição uniforme de massa. Pode ser que você tenha um sistema, um corpo rígido, dessa forma aqui, ó. Beleza? Nesse caso, a ideia é a mesma. Você divide o seu corpo rígido em vários pedaços, né? Eu estou pegando aqui, ó, como se esse fosse um pedaço ΔMi que compõe esse objeto. Pensa nesse objeto em 3 dimensões, né? Eu desenhei ele em 2 porque fica mais fácil, né, de desenhar. Mas tenta imaginar ele como se fosse em 3 dimensões. A composição de todos os ΔMi's te formaria, né, o objeto completo. No entanto, repara que há alguns pedacinhos, tá vendo? Aqui na borda, como vocês podem ver, que não forma, né, esse quadradinho inteiro ΔMi. Então, se você somar todos os quadradinhos de mesmo tamanho ΔMi, você vai deixar alguns pedaços de fora. Ou seja, o teu cálculo não fica preciso. Como que a gente faz então para contornar essa situação? É simples, é só você diminuir o tamanho desses quadradinhos. Quanto menor eles forem, mais quadradinhos você vai conseguir pegar, né, do seu corpo rígido, né, e mais preciso o seu cálculo vai ser. Agora, para garantir que você pegue tudo, para que nenhuma bordinha escape, faça o ΔMi aqui tendendo a zero. E é o que nós fizemos aqui, ó. 1 sobre m, limite de ΔM tendendo a zero, né, somatória xi ΔMi. Esse pedaço que está destacado aqui já está escrito em termos de uma ferramenta que já temos, né, conhecido, que já trabalhamos. É conhecida como integração. No limite de ΔM tendendo a zero, né, esse ΔM aqui se torna nosso elemento de massa infinitesimal, né, diferencial da integral. Agora temos a expressão x do centro de massa é igual a 1 sobre m, né, que é a massa total do seu corpo rígido, x dm. Tá ok? Isso aqui, no caso, quando você está determinando o centro de massa ao longo do eixo x. Ao longo do eixo y, fica assim, 1 sobre m integral de y dm. E ao longo do eixo z, assim, 1 sobre m integral de z dm. O que nós vamos fazer então é cálculo do centro de massa de diferentes tipos, né, de corpos rígidos. E com alguma frequência, como nós vamos lidar com a integração, você vai precisar fazer algumas mudanças de variável. E nesse caso, o uso da densidade de massa se fará necessário. Nós temos, por exemplo, densidade de massa que a gente aprendeu lá no prezinho, né? Rho igual a m sobre v é a densidade volumétrica de massa, né? Massa por volume. Se você pegar um pedacinho infinitesimal daquela massa e dividir por um pedacinho infinitesimal do volume, né, que compõe aquela massa, se a distribuição de massa for uniforme,
Isso vai ser igual a você pegar toda a massa e dividir por todo o volume. Tá? Então o ρ é a densidade volumétrica de massa. Densidade linear de massa é massa por comprimento. Aqui está escrito aqui, ó, M por L ou dm dl. E a densidade superficial, né, de massa é massa por área, né, dm dA. Tá ok? Vamos começar então a fazer o cálculo de uma distribuição linear de massa, uma barra uniforme. Como temos aqui. Temos então uma barra de comprimento L, né, desculpa, e ela está paralela ao longo do eixo X. Então, qual que vai ser a nossa estratégia? Vamos pegar um pedacinho dessa massa aqui, né? E vamos considerar essa massa tão pequenininha que a gente possa chamar de dm. Essa massinha dm tem um comprimento pequenininho, dx. Tá ok? Aqui nós estamos lidando com o L, porque o L é geral, pode ser tanto em x, y, z. Mas como a barra agora está aqui ao longo do eixo x, eu vou chamar o comprimento infinitesimal de dx. Ok? Temos a integral x do centro de massa 1 sobre m, x dm. Só que aí temos uma questão em que o nosso variável de integração é m e o x também é variável. Conforme você vai pegando outros dm's aqui, ó, essa distância x vai variando. Tá? Temos duas variáveis na integral e a gente não quer isso. Qual que é a estratégia nesse caso? É relacionar essas duas variáveis de alguma forma. Vamos fazer uma mudança de variável de forma que seja possível escrever uma em termos da outra. E vamos fazer isso através da densidade linear de massa. Sabemos que lambda é dm dx, e isso é igual também a m sobre L, né, que é esse pedacinho de massa dividido por esse pedacinho de comprimento tem que ser igual à massa total da barra dividido pelo comprimento total, se a distribuição da barra for uniforme. Beleza? Vamos isolar então o nosso dm, né, que está aqui me integrando. Passa então o dx para lá. Ficamos m sobre L dx. Então repara, escrevemos a variável m em termos da variável x. Agora é só substituir isso aqui na integral. Olha lá, 1 sobre m integral de x, agora você tem ali m sobre L dx. M simplifica com m, e a integral fica simples, ó, x dx, né? Uma integral de um polinômio simples. Os limites de integração, pensando agora na variável x, vão de 0 até L, porque de 0 até L você pega toda a barra, tá ok? Integral de x é x² sobre 2. Substituindo os limites de integração no resultado da integral, você vai ter L² sobre 2, que está aqui, menos, quando eu jogar o zero aqui, 0. Então sobrou só L² sobre 2. Esse quadrado corta com esse L, como fizemos aqui, e olha só, encontramos a posição do centro de massa ao longo do eixo X dessa barra de comprimento L. L sobre 2, ou seja, o centro de massa de uma barra com distribuição de massa uniforme está no centro dela. E o centro dela, então, é o centro de massa. Tranquilo? Então aqui nós tínhamos uma distribuição linear. Agora vamos passar para um problema um pouco mais elaborado. Vamos fazer agora um cilindro. Cilindro uniforme. De cara, nós sabemos também que se o cilindro é uniforme, o centro de massa vai ser no meio dele. Vamos provar isso. Então olha só. Temos agora um cilindro, né, de massa m. Ele tem um raio R e uma altura H. Você quer calcular o centro de massa. Para o nosso referencial aqui, eu coloquei o cilindro paralelo ao eixo Z. Então nós sabemos que o centro de massa vai estar aqui, bem aqui no meio, ou seja, H por 2. Vamos fazer de conta que a gente não sabe. Qual que vai ser a nossa estratégia para provar isso? É a mesma que nós fizemos aqui da barra. Nós vamos pegar um pedacinho do cilindro como nós pegamos um pedacinho da barra. Um pedacinho do cilindro vai ser esse pedacinho que eu destaquei aqui como se fosse um pequeno disco. Tá certo? Um disco de raio R1, tá? E a altura bem pequenininha, uma altura dz. Certo? Então, como o centro de massa está ao longo do eixo Z, nós vamos fazer o cálculo do centro de massa, né, usando o ZCM. ZCM é 1 sobre m, ZDM. E aí, olha só,
É a mesma questão que nós havíamos no problema da barra. A massa é a sua variável de integração. Só que o z, olha só, o z varia também. Conforme você vai pegando outros disquinhos aqui, ó, essa altura z ela vai variando. Então temos duas variáveis aqui na integral e a gente não quer isso. Precisamos fazer a mudança de variável de forma que seja possível relacionar o z, a massa com o z. E isso vamos fazer através do conceito de densidade de massa. Como agora estamos falando de um volume cilíndrico, vamos usar densidade volumétrica de massa, ou seja, ρ igual a dm dv. Né? Se a distribuição é uniforme, isso também é igual a massa por volume. Queremos escrever o dm em termos de dz, então é só isolar o dm nessa expressão. Nós temos aí, ó, dm igual a mv dv. Agora, quem que é esse elemento diferencial de volume? Seria nada mais do que a área desse disco dividido pela altura dele. Você teria o volume desse disquinho, não é? Seria o nosso dv. E a nossa altura aqui, ó, é dz. Então, o nosso volume dv é πr² dz. Isso aqui é o nosso volume daquele disquinho. Então, olha só, escrevemos o dm em termos do dz. É só substituir agora no integrando. E aí nós temos 1 sobre mz e o nosso dm que está aqui. Simplifica esse m com esse m. O π e o v são constantes, vou tirar da integral, então agora ficou... e o r também, né? O r², conforme você vai pegando outros disquinhos aqui, o r nunca varia. Então eu tiro ele da integral. Então ficou πr² v, integral de z dz. Novamente temos uma integral trivial, né? Uma integral de um polinômio. Integral de z é z² sobre 2. Substituindo os limites de integração no resultado da integral, você vai ter aqui, ó, h² sobre 2 menos 0. Quando eu jogar o 0 aqui, fica 0. Perfeito. Agora nós temos, olha só, πr² h sobre v, e sobrou daí no caso o h sobre 2. Repara que πr² h, o que é? Nada mais do que o volume do cilíndrico. É a área da base aqui vezes a altura te dá o volume do cilindro. Então esse termo destacado aqui também é V. Esse V simplifica com V e olha só, temos H sobre 2. H sobre 2 nada mais é do que o centro de massa ao longo do eixo Z desse cilindro que estava paralelo ao eixo Z. Então calculamos o centro de massa agora desse corpo rígido aqui. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos tentar resolver um problema mais honesto. Vamos tentar agora encontrar o centro de massa de um cone circular reto, como esse que eu desenhei aqui. Temos um cone de altura h e raio r, né? E o eixo do cone está paralelo ao eixo z. Nossa estratégia para determinar o centro de massa é igual ao que nós fizemos com o cilindro com a barra. Tá? Nós vamos pegar aqui então um pedacinho desse cone, igual eu fiz aqui, ó, eu peguei esse cone na forma desse pequeno disquinho de raio R, com uma pequena altura dz. Tá? E esse disquinho está a uma altura z em relação ao meu eixo vertical, que também é o eixo z. Aí, como o centro de massa vai estar ao longo desse eixo z, a expressão que nós vamos usar para o centro de massa é essa daqui, 1 sobre m integral de z dm. Novamente, conforme você vai pegando outros disquinhos aqui, né, conforme você vai subindo o cone, essa altura z, ela também vai variar. Então você tem a sua integral com a variável m, que é a variável de integração, e a variável z. Duas variáveis no integrando. Não queremos isso, mas como a densidade de massa é uniforme, né, a distribuição de massa é uniforme, podemos usar ρ igual a dm sobre dv, como fizemos antes. Isso significa que é igual a toda a massa dividido por todo o volume. Vamos isolar o dm. Então, dm é igual a m sobre v dv. O nosso dv vai ser quem? O nosso volume infinitesimal. Vai ser a área desse disquinho dividido pela essa altura infinitesimal dz. Então, m sobre v é igual a πr², que é a área do disquinho, vezes a altura dele, que é dz. Então esse aqui é o nosso volume dv.
Tá lá, temos a massa escrita em termos de z. Vou substituir aqui no integrando. E aí temos 1 sobre m, integral de 0hz, né? 0h. Aí z vezes mvpr² dz, esse m simplifica com esse m. E aí posso tirar o π aqui da integral. Só que dessa vez, diferente do caso do cilindro, eu não posso tirar o r. Né? Se fosse um cilindro, esse raio aqui não iria variar conforme você fosse subindo ali o eixo. Só que por um cone você sabe que varia. Aqui ó, você tem um raio errão, né? E conforme você vai subindo, esse raio vai diminuindo até chegar a zero. Então o raio aqui também varia. Precisamos relacionar esse raio com o z. Como vamos fazer isso? Bom, nesse caso, eu aumentei aqui aquele desenho, né? Aqui temos o nosso cone ao longo do eixo z, um cone de raio r. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Nós chamamos essa altura do disco, né, de altura infinitesimal dz, de z, que nem nós havíamos feito aqui em cima. Né? Tá vendo? O disquinho tem um raio r e o cone tem uma altura h. Repara no seguinte. Na base do cone, nesse círculo maior aqui, de raio errão, você tem um ângulo θ, né, com a parte curva do cilindro em relação à base, correto? E esse ângulo, ele não muda quando você leva em consideração o disquinho de altura infinitesimal dz. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que você tem aqui. Então nós podemos usar isso ao nosso favor e relacionar o r com essa distância. Como vamos fazer isso? Bom, nós sabemos que tangente de θ vai ser o quê? Cateto oposto, que é toda essa altura. Né? Repare que nós temos um triângulo retângulo aqui. Ó. Então tangente de θ vai ser cateto oposto, que é h, dividido pelo cateto adjacente, que é ρ. Só que isso também é igual ao tangente desse ângulo aqui, não é? Que vai ser o cateto oposto, que vai ser essa distância aqui. Essa distância aqui, quem que é? Se tudo isso aqui é h e isso aqui é z, essa distância aqui vai ser h menos z. Perfeito? Então é o cateto oposto, h menos z, dividido por r. Olha lá. Tangente de θ, então, h por r, né? Cateto oposto por cateto adjacente, que é igual a esse cateto oposto dividido por esse cateto adjacente, h menos z por r, que está aqui. Isola o r aqui, multiplica cruzado, né? Isola r e olha só, escrevemos o r em termos de z. Agora é só substituir na integral. Então agora nós estamos novamente, né, reescrevendo aquela expressão para o z do centro de massa como π sobre v, integral de 0h, zr² dz. Esse r aqui eu substituo aqui dentro. E temos esse integrando agora. O r é constante, o h é constante. O que é constante eu vou tirar da integral. Então ficou πr² vh². Integral de 0 a h. Aí z vezes esse termo aqui, dz. Reparem que agora nós temos um integrando que está escrito em termos de uma única variável, que no caso é a variável z. E essa esse aqui, né, é um integrando polinomial. Então é só integrar. Faça a distributiva aqui, né, você vai ter zh² menos 2hz² mais z ao cubo, como fizemos aqui. E integra esses três termos. Então o primeiro vai ser h² z² sobre 2. Né? Esse aqui vai ficar z ao cubo sobre 3, que está aqui, né? Vezes 2h. E esse aqui é z² sobre 4, que está aqui. Com os limites de integração escrito aí de 0 a h, sempre. Agora, substituindo os limites de integração no resultado das integrais, temos aí, ó, πr² sobre vh² vezes h² sobre 2 menos 2h² sobre 3 mais h² sobre 4. Tira o mínimo, né? Fica então
tudo sobre 12, 6h quarta menos 8h quarta mais 3h quarta. Então, o 12 multiplica aqui o denominador, fica 12h ao quadrado, e aí você tem 6h mais 3h a quarta, dá 9, 9 menos 8, 1. Então, só h quarta. Esse h quarta corta com h ao quadrado, né? Então ficaria πr quadrado h a quarta, h ao quadrado sobre 12v. Como sabemos lá do prezinho que o volume do cilindro é πr ao quadrado h sobre 3, eu vou substituir esse v aqui dentro. E aí temos πr quadrado h ao quadrado sobre 12, né, vezes 3 πr quadrado h. Aqui ficou invertido o volume porque está 1 sobre v aqui. Então, quando você faz 1 sobre v aqui, esse 3 sobe, como eu escrevi aqui. Agora é só, né, proceder pelas simplificações que vocês estão vendo aí. Esse π com esse π, esse r quadrado com esse r quadrado, esse h com esse quadrado, né, 3 sobre 12, então quarto. Então sobrou só o h sobre 4, que escrevemos aqui. Então o centro de massa daquele cone com distribuição uniforme de massa é h sobre 4. Tranquilo? Bom, vamos fazer agora um problema em que nós não vamos ter essa limitação de distribuição uniforme de massa. Vamos considerar agora um objeto que tem uma distribuição não uniforme. Vamos fazer de uma barra com densidade não uniforme de massa. Tá certo? Aqui agora eu coloquei a barra paralela ao eixo Y, né? Só para mudar um pouco em relação ao que nós tínhamos feito o cálculo daquela barra de uma distribuição de massa uniforme, né? Botei agora essa aqui em pé. E nesse caso, nós temos que saber como que a massa está distribuída na barra. Ela já não vai estar uniforme, ela vai ser uma função. Beleza? E nesse caso, nós podemos usar a função que a gente quiser. Tá? Como nós estamos aqui trabalhando ainda em Física 1, eu vou colocar uma equação relativamente simples. Eu vou dizer que a densidade linear de massa ela varia com c sobre y, ou seja, o c aqui vai ser uma constante, né? E ela vai variar com y dessa forma, 1 sobre o inverso da distância. Tranquilo? Então é assim que nossa massa vai variar nessa barra de comprimento L. A estratégia para resolver esse problema, né, para calcular o centro de massa dessa barra, é o mesmo que nós temos feito nos outros problemas. Vamos pegar um pedacinho dessa barra, um pedacinho de massa dm, e vamos considerar esse pedacinho que tem aqui um comprimento dy, tá? Já que agora nós estamos ao longo do eixo y. E esse pedacinho está a uma distância y da origem do nosso referencial. Como agora o centro de massa a gente sabe que estará ao longo do eixo y, eu vou usar essa expressão aqui para calcular. 1 sobre m integral de y dm. Tá? Novamente, sabemos que o y é variável, né? Conforme você vai pegando outros pedacinhos de m aqui, esse y vai variando. Então nós temos a nossa variável de integração m e uma variável y. Duas variáveis integrando, precisamos relacionar essas duas, e nós vamos fazer isso através da densidade linear de massa. Só que agora, pelo fato dessa densidade de massa não ser uniforme, né, nós só vamos poder trabalhar com o nosso lambda, né, que é a densidade linear de massa, escrita assim. Não podemos dizer que isso é igual a emão sobre v. Ou seja, aqui a razão entre massa e comprimento ela varia se você pegar pontos diferentes da barra, diferente do caso anterior. Então nesse caso vamos isolar o nosso dm, então fica dm igual a lambda dy, né? Substituir esse dm aqui, você vai ter lambda vezes, y vezes lambda dy, onde o lambda é conhecido, é c por y, com c sendo uma constante qualquer. Substituindo então aqui, você vai ter esse y corta com esse y, e o c sendo uma constante sai da integral. C sobre m, integral de 0 a L, né, dy. Integral de dy, y, como fizemos aqui. Aí basta substituir os limites de integração no resultado da integral. E temos o centro de massa dessa barra como C sobre M vezes L. Ok?
Então esse aqui agora é o centro de massa daquela barra de distribuição não uniforme. Se, por exemplo, a gente assumir que a massa da barra é igual a 3 kg, ou 3 unidades, de seja lá qual unidade que você estiver trabalhando, eu vou deixar um 3 sem unidade aqui, vou deixar dimensional, e o C também, vou deixar dimensional, ele seja igual a 1, por exemplo, o teu centro de massa nesse caso, olha só, vai ser L sobre 3. Reparem que agora você não tem o centro de massa no meio da barra, como você tinha antes. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, isso encerra a aula de hoje. Como vocês viram, nós fizemos aqui vários exemplos para o cálculo do centro de massa, né? Tanto de sistema de partículas, né? Discretos de partículas, como para corpos rígidos. Eu fiz alguns exemplos e vou pedir que vocês façam os demais. Então, até a próxima.